Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu entrei numa discussão aí sobre abater boi com peso de fazenda e abater no peso morto, né, no frigorífico. E uma das grandes diferenças que tem é o acesso ao romaneio. E o que o acesso ao romaneio traz para a gente? Traz para a gente realmente a informação do que a gente está produzindo, né? Sem o romaneio, a gente não consegue saber o que a gente está produzindo na fazenda e nem aonde a gente pode melhorar. Então, salvo alguns momentos e algumas situações específicas demais, eu não aconselho a gente a vender gado com peso de fazenda, com rendimento fixo. Eu gosto sempre de saber o que eu estou produzindo na fazenda. E lá na Fazenda Gloriosa, para dar um exemplo para vocês, a gente produz 3 tipos de animais para abate. É uma fazenda de ciclo completo, então naturalmente a gente tem uma receita que vem das vacas e novilhas de descarte. As vacas e novilhas que eram ou seriam matrizes e a gente abateu por elas não emprenharem. E aí as duas outras receitas são os machos inteiros, todos os machos inteiros, e as novilhas meio sangue angus que a gente produz, que vão para um programa de qualidade de carne, que realmente essa carne é diferenciada. Então vou mostrar para vocês aqui rapidinho 3 romaneios, um de cada tipo de animal que a gente produz, o que eu olho, o que eu quero produzir e aonde que a gente pode melhorar, para a gente entender como que funciona isso e quais são as informações importantes da gente olhar no romaneio. Então, para começar, vamos lá. Vamos no abate dos animais descartes lá da fazenda. Então, nesse abate aqui, foram 5 novilhas e, segue o mouse aí, 12 vacas que a gente abateu nesse abate. Bom, vamos lá. As vacas, peso médio de vaca gorda da fazenda, entre 17 e 18 arrobas, tudo bem. E as novilhas? Bom, as novilhas aí com mais de 17 arrobas. Isso aqui já me mostra uma coisinha para a gente pensar. Cara, essa novilha aqui, ela teve 2 chances de emprenhar com 14 meses e depois com 22 meses, né? Ela não emprenhou e ela foi abatida lá junto com as vacas aí, inteirando os seus 3 anos. Então, se você tem uma novilha na fazenda inteirando 3 anos e ela não está com peso de vaca adulta, como é esse caso aqui, alguma coisa de errado a gente está fazendo e tem lugar para melhorar na recria das fêmeas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode pegar aqui nesse romaneio. Descendo um pouquinho, a gente vai lá em todos os animais para entender aqui, principalmente maturidade, que é a idade dos animais, quantos dentes ele tem, isso eu posso fazer um outro vídeo aí para explicar melhor, e o acabamento. Então, o que eu quero nesses animais de descarte? Maturidade não me interessa, porque aqui ó, você pode ver, tem vaca aqui, muito velha já, né? Vaca que deu muitas crias na fazenda e ela está sendo descartada. O que eu quero para o frigorífico? Eu quero que esse acabamento seja 2 igual, ou seja, acabamento 1 ausente, 2 escasso, 3 mediano, 4 uniforme, 5 excessivo. No caso dessas fêmeas, como fêmea produz gordura melhor, a gente vai ter 2 mais para frente aqui, algumas 2 igual aqui, que é a vacada mais sofrida, mais sentida, que demorou mais para engordar, mas foi para o abate do mesmo jeito, né? Então, basicamente, essa carne aqui, ela vai chegar no açougue, tá? Ela vai chegar no açougue, ela vai chegar no processamento, carne ingrediente, é uma carne que tem uma determinada qualidade, aquelas 5 novilhas lá, com certeza, foram muito bem aproveitadas, as 5 novilhas de 17,28 arrobas aqui, foram muito bem aproveitadas pelo frigorífico, né? Elas conseguiram uma carcaça de qualidade, mas as vacas aí é para atender mercado interno mesmo, não alcança muita coisa, certo? Então vamos lá para os machos. O que eu vou olhar no documento dos machos? Então aqui eu tenho um abate de 20 machos e aqui de cara eu já tenho lá 21 arrobas de média em 19 machos e que esse aqui eu me lembro muito bem, era um filho de leiteira,
14,73 arrobas. Ele já estava gordinho, tá? Já estava gordinho. Então eu mandei ele para o frigorífico porque ele não tinha mais o que me dar. Então ele foi, baixou minha média aqui, me deu uma penalização, mas tinha que ir embora que já não tinha mais o que fazer. Bom, falando em gordura. Gordura, vamos lá, seguir o acabamento aqui. Então se você olhar, o macho inteiro, bem recriado e bem engordado, ele tem que dar isso aqui, ó. É 2 igual, tá? É 2, é o gordura escassa, mas o que é importante para mim? A maturidade. Dá uma olhada na maturidade desses animais aqui. 2 animais só já tinham passado para 2 dentes permanentes, né? O resto era tudo dente de leite. O que isso aqui diz para mim? Diz que essa boiada toda aqui é a carne que o Brasil é bom de produzir. É a carne commodity. Essa carne aqui, ela entra em qualquer mercado de exportação do Brasil. Ela é a carne que a gente tem que pensar em produzir. Vale a pena eu levar esses bois aqui para uma gordura 3? Olha, eu prefiro perder aqui 1, 2 animais com gordura escassa do que colocar 2, 3 animais aqui com gordura 3. Porque o dinheiro que eu coloquei para colocar essa gordura 3 nesse animal que precisa só de um acabamento escasso é muito grande. Então vamos lá, esse aqui é o boi do Brasil, que o Brasil é bom de produzir. Maturidade 0 dente, praticamente geral. Acabamento escasso, praticamente geral, mas com um pouquinho de acabamento. E o seu peso ali nas 21 arrobas. Esse aqui é o gado para a gente produzir macho inteiro. E aí a gente vai para fêmea meio sangue Angus. Aí ela já tem um pouquinho de diferença, qual que é a diferença? Essa carne aqui dessa novilha, ela precisa de 3 fatores para eu conseguir uma premiação legal nela. Primeiro é maturidade, então ela tem que ser nova, tem que ser bem nova. O segundo é peso de carcaça, então acima de 16 arrobas eu consigo uma premiação maior nela. Por quê? Porque quando você vai numa steakhouse ou vai num restaurante de carne chique, você vê lá no menu, né, no cardápio, T-bone, 500 gramas, ribeye ou ancho, 300 gramas, vamos lá, outro corte, chorizo, bife de chorizo, 300 gramas, é a carne desse animal. É um animal meio sangue Angus, novo, bem acabado, com gordura 3 para cima e com peso de 16 arrobas acima. Para quê? Para dar o tamanho da peça e a grossura da peça que faz ficar bonito no prato. Então, esse aqui é o animal que é bem vendido e vendido bem caro para as steakhouses aí do Brasil, que é o que a gente realmente, como brasileiro, gosta e entende como qualidade de carne, tá? Então, o que a gente teve aqui? A gente teve 18 novilhas abatidas, 19 na verdade, né? 18 com acima de 16 arrobas, com média de 17,20 e uma pequenininha aí com 15,1 arroba, mas também já estava gordinha, não tinha mais o que fazer e ela foi para o abate. Então, quando a gente vem acompanhar ela aqui, você pode ver, maturidade a mesma coisa, uma com 2 dentes aqui só, o resto tudo 0 dente, tudo menos de 24 meses aí, essas novilhas. E o acabamento, régua no 3, ó, régua no 3. Então, isso aqui está dizendo para mim que eu estou fazendo um bom trabalho para aquilo que eu me propus a fazer, certo? O que é que dá para melhorar? Basicamente, nos lotes de novilha meio sangue Angus e de boi inteiro, é peso de carcaça. A gente trabalhar para fazer uma recria de maior crescimento e aí na hora de chegar na engorda, eles terem um peso de carcaça maior. Maturidade está 10, né, como vocês viram, e acabamento de gordura dentro do que eu preciso. E aí, voltando aqui nas vacas, só para a gente ter uma ideia,
5 novilhas aqui, novilha rastreada, como vocês podem ver, 5, 17,28 arrobas, que é o que eu digo. Se a gente tem uma novilha Nelore de 3 anos na fazenda que não tem peso de vaca adulta, alguma coisa a gente está pecando lá atrás na recria e a gente pode trabalhar nisso. Feito? É uma parte do nosso trabalho aqui, da avaliação do trabalho dentro da fazenda, que eu queria mostrar para vocês rapidinho o que a gente pode fazer. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, põe no comentário, a gente responde com o maior prazer.